Vou agora começar pelo meio dizendo que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim. Eu sou fora de mim. Em Hora da Estrela, Clarice Lispector nos apresenta uma protagonista que tem dificuldades de impor limites, de dizer não e de expressar quem ela é para os outros. Você tem medo de dizer não e de ouvir não. Por vezes adoecemos por não conseguirmos impor nossos limites. Mas o mais difícil é lidar com o fato de que nós mesmos não respeitamos. Hoje vamos elaborar acerca da arte de desagradar, de ser aquela pessoa que frustra o outro e que também está aberta para ser frustrado. Será que é possível? E aí, bora elaborar? Oi, eu sou Ezequias, neuropsicólogo aqui na Yumi. Olá, eu sou Hanna, psicoterapeuta aqui na Yumi. E esse é o Elabora, nosso encontro semanal, onde vamos discutir sobre temas diversos. E no episódio de hoje, nós vamos elaborar sobre a arte de desagradar. A nossa intenção é elaborar esses desconfortos causados por quando nós dizemos não ou quando nós ouvimos o não, né? Muitas vezes o não, ele vem junto de um incômodo do o que que o outro vai sentir se eu disser não para ele, ou como eu serei rejeitada por esse outro se eu disser não para ele. Então, o não vira um sentimento de que eu estou em dívida com alguém e não uma troca de afetividades entre as pessoas. E muitas vezes a gente não diz não para não ser rejeitado. E por esse medo da rejeição, a gente acaba cedendo e muitas vezes se excluindo dentro de uma relação. A maioria das relações em que nós nos sentimos desconfortáveis em impor nossos limites, elas passam por uma relação transacional, ou seja, existe uma troca que é medida, existe uma troca que está em desbalanço, em desequilíbrio. Um dá mais do que o outro, um recebe mais do que o outro. E ambos não se sentem à vontade para simplesmente expressarem a sua autenticidade. Remetendo a Brené Brown no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela nos diz que expressar autenticidade implica em bancarmos desagradar alguém. Por que será? Porque muitas vezes os nossos gostos, as nossas vontades vão estar em desacordo com aquilo que o outro espera, com aquilo que o outro quer de nós. E mesmo assim, precisamos expor e expressar aquilo que sentimos, aquilo que queremos, ainda que seja desagradável para o outro. E muitas vezes também a gente se vê em um grande dilema, que é: quando eu agrado, o que que eu descubro? Eu descubro que eu evito conflito, eu descubro que eu atendo às expectativas das pessoas, isso gera aceitação. Eu descubro que cuidar do outro traz um sentimento de pertencimento. Eu descubro que silenciar uma necessidade evita uma possível rejeição. Então, o problema é que aos poucos a gente deixa de fazer o que quer para passar a se perguntar o que que essa pessoa espera de mim. E aí eu não digo não para os outros, mas eu acabo dizendo não para mim mesma em vários momentos. Então, falta um autocuidado, por medo do outro ir embora da minha vida, por medo do outro me rejeitar, por medo que esse outro diga para mim que eu não sou mais a escolha perfeita. Eu acho que por isso é tão difícil a gente lidar com esse não, porque quando a gente diz não para o outro e a gente nega a nossa própria vontade, a gente a gente está bancando o não para nós mesmos. E aí o que pesa mais? Ouvir o não do outro
ou negar a si mesmo em prol da vontade do outro. Porque é muito fácil, às vezes, a gente culpabilizar o colega, o amigo, o chefe, enfim, quem quer que seja, uma instituição, por privar as nossas escolhas. Quando, na verdade, nós é quem somos os responsáveis por nos cercear, nos limitar. Então, eu não quero emprestar dinheiro ao meu amigo, mas eu me sinto no dever, na obrigação de emprestar. Por quê? Eu crio uma fantasia, eu crio um ideal de que quando eu precisar desse amigo ou dessa amiga, eu também quero me sentir no direito de recorrer a ele. Mas será que esse não, de alguma forma, limita um apoio, limita uma ajuda? Aí a gente precisa pensar numa coisa: existe uma diferença entre agradar e cuidar. Não é a mesma coisa. Existe uma grande Exatamente. diferença entre eu cuido de Ezequias, eu quero cuidar de Ezequias, né? Eu faço porque eu quero e eu faço porque eu sinto obrigado. Eu faço porque eu quero, cuidado. Eu faço porque eu sinto que eu sou obrigado, é diferente, é agradar. E quando eu cuido do outro, tem pensando que eu faço isso porque eu me sinto obrigado, isso volta para mim como sentimento de medo e de rejeição, como uma necessidade de aprovação. E ela deixa de ser generosidade e passa a ser uma dívida emocional. E essa dívida emocional acaba nos consumindo pelo medo da solidão, pelo medo de ficar sozinho. Então eu não vou dizer não para o meu amigo, eu vou emprestar o dinheiro, porque quando eu precisar dele, ele não vai poder me dizer não. E aí vira uma roda, uma bola gigante emocional de medo, de rejeição, de medo de solidão, que vai gerando sérios desconfortos na própria pessoa que disse o sim, querendo dizer não, né? Dizer não não é a parte mais difícil. Difícil é sustentar esse não, é suportar a culpa, a cara feia que o outro faz, a frustração do outro e o medo de decepcionar o outro. Só que com maturidade emocional, a gente vai entendendo que dizer não faz o mundo me odiar, faz o mundo me respeitar. Exatamente. E é a qualidade do vínculo que vai determinar a diferença entre cuidar e agradar. Então, quando a gente se sente à vontade e confortável para dizer não, nós partimos de uma posição de autorrespeito muito forte, estabelecendo que se o outro está aberto a respeitar os meus limites e eu também estou aberto a respeitar os limites do outro, então ambos estamos dispostos a estar numa relação em que o cuidado é possível. Caso Exato. contrário, estamos presos numa relação transacional, marcada pela dívida. O outro me deve alguma coisa, o mundo me deve, e eu, por sua vez, também estou em dívida com o mundo. Então, desde um amigo, uma amiga, um chefe, a escola, a faculdade, o orientador, o professor, enfim. Então, essa sensação de cobrança que é gerada por uma relação ou por um vínculo cerceia. Então, voltando um pouco à Macabeia, para quem conhece a história, entende que ao longo da narrativa, Macabeia vai minando. Ela vai literalmente deixando de existir. E Clarice, ela compõe essa história de uma forma muito sublime, muito delicada. É um narrador participante, então ele também vai tecendo o seu ponto de vista sobre quem Macabeia é. E a gente vai percebendo que quando ela é demitida, quando o namorado termina com ela, até o momento em que ela é atropelada, em poucos momentos a gente vê de fato como ela se percebe, como ela se sente diante de toda aquela violência, de toda aquela opressão que ela sofre. A gente não está pontuando aqui que a dificuldade de dizer não caracteriza ou configura uma relação violenta. Não é isso. Mas que pode sim ser uma agressão,
uma falta de respeito, uma dificuldade de nós com nós mesmos. E isso gera, no mínimo, um desconforto. E logo gera aquela revolta, às vezes, em algumas pessoas, né? Uma revolta ou uma melancolia. Então, poxa, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que. Nem sempre é possível a gente impor limites, tá? A gente ainda não vive no mundo ideal. Então, vamos deixar essas relações transacionais para os contextos nos quais elas realmente devem estar. Então, mercado de trabalho, a faculdade, universidade, as instituições de modo geral. Porque são relações em que você deve estar presente, porque o que essa relação te oferece em troca é algo imprescindível ou fundamental para a sua subsistência. Mas nos vínculos, nas relações onde há afeto, é sine qua non, é fundamental que esses limites sejam estabelecidos e que sejam dialogados, porque nem sempre é sobre o que eu quero, o que eu desejo somente. Mas é sempre nesse diálogo, nesses acordos constantes que são estabelecidos com o outro ou com os outros, que eu vou constituir essa relação. É importante lembrar e elaborar também que limite não é igual a rejeição. Limite é igual a informação. Quando o outro sabe até onde ele pode ir e ultrapassa esse lugar, é você quem é dono de dizer para. Aqui você não pode entrar, né? Nós não convidamos todos para entrar na nossa casa. A gente delimita o nosso espaço. Assim como o nosso espaço externo, ele tem um limite, o nosso espaço interno também precisa desses mesmos limites. Não é para que o outro se chateie ou para que o outro vá embora. Pelo contrário, é para que nós possamos ficar na vida dele, que ele possa ficar na minha vida. Respeitar os seus próprios limites é compreender existencialmente o seu próprio desejo e a sua autenticidade. Quando eu tento agradar todo mundo o tempo inteiro, tem uma pessoa que fica desagradada o tempo inteiro, que sou eu. A Macabeia não consegue se enxergar porque ela está permitindo inconscientemente que o outro defina quem ela é. E quando o outro define quem eu sou, eu me torno quem o outro gostaria e não quem eu quero ser de verdade. E me perco da minha existência, causando várias sensações incômodas, inclusive a sensação de ansiedade. A ansiedade, ela aparece para mim como um lugar incômodo, porque ela está me dizendo: sai daí, não está te fazendo bem. Só que a gente fica insistindo naquele lugar pela dor ser conhecida. Eu já conheço a dor de dizer não para mim mesma, mas eu não conheço a dor de dizer não para o outro. E aí eu fico dizendo não para mim, e isso vai me sufocando. E ao me sufocar, me aperta o peito. Ao me apertar o peito, eu vou me perdendo de mim mesma, constantemente. Então, quando eu digo não, eu estou dando uma informação para o outro e não pedindo uma rejeição dele para mim. E por isso, é preciso aceitar a frustração. Toda relação funcional, ela opera por uma via de mão dupla. A Clarice Píncola, ela diz que o preço de pertencer a si mesma costuma ser a desaprovação daqueles que se beneficiam com a sua submissão. Então, é importante entender que esse limite que a gente delimita do não constrói o nosso pertencimento sobre nós mesmos e sobre aquilo que a gente deseja para si mesma no mundo. Agora, comenta aqui pra gente nos comentários. No que você tem dificuldade de impor limites? Em qual área da sua vida é mais difícil dizer não? E por hoje a gente encerra mais um Elabora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Muito obrigada, até mais!